Olá a todos. Bom, essa palestra ela vai compor o ciclo de palestras, né, dando continuidade ao ciclo de palestras da 14ª CIPAT da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro. Bom, e nessa conversa de hoje nós vamos falar um pouquinho dos fatores que influenciam os nossos hábitos alimentares e como esses fatores eles podem interferir na nossa alimentação saudável. A minha apresentação, eu sou graduada em nutrição pela Universidade Federal de Viçosa, mestra em Ciências da Nutrição de Esporte e Metabolismo pela Unicamp, doutora também pela Unicamp em Alimentos e Nutrição, e atualmente eu sou coordenadora e docente do curso de Nutrição bacharelado do Claretiano de Rio Claro. Também sou pesquisadora do CNPq. Bom, então, já para começar, né, sobre esse tema de alimentação saudável, esses fatores que influenciam as nossas escolhas, lembrando o pai da medicina, Hipócrates, ele sempre trabalhava, né, o foco dele, ele falava muito na prevenção. Então, há uma frase bem conhecida dele, é que seu remédio seja o seu alimento e que seu alimento seja o seu único remédio. Então, o que Hipócrates, né, já queria mostrar desde aquela época é sempre que o ideal seria trabalhar com a prevenção, né, das doenças pela alimentação. Então, pensando na alimentação saudável, né, o que seria, né, considerado uma alimentação saudável. Então, é a promoção de hábitos e práticas alimentares que tem início desde a infância. Na verdade, a gente sabe que os nossos hábitos alimentares, eles já podem sofrer uma influência na gestação, né, os estudos de Menela, de Newman, mostram que conforme a alimentação da mãe, o líquido amniótico, ele fica com um odor característico, então desde a gestação, na lactação, desde a infância, com o aleitamento materno, e no decorrer da vida ele consolida-se em busca de uma qualidade de vida saudável. Então, quando a gente fala sobre alimentação saudável, o objetivo da alimentação saudável é que essa pessoa, esse indivíduo, ele tenha uma boa qualidade de vida. E isso envolve a saúde profissional, a saúde física, a saúde social, emocional, né, profissional, emocional, a mental e a espiritual. Então, às vezes, quando a gente pensa em qualidade de vida, a gente acaba focando, às vezes, só na saúde física, ou só pensando no bem-estar social, na socialização, mas, na verdade, para uma pessoa ela estar bem, ela precisa ter todos esses pilares bem equilibrados. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a roda da vida, né, para promover a saúde. Então, alguns fatores que determinam a nossa escolha, né, alimentar, é o que consiste em prática ou comportamento alimentar, que é um conjunto de ações realizadas que tem início no momento em que o indivíduo decide qual alimento consumir até o consumo em si. Então, quando a gente pensa em comportamento, né, comportamento, prática alimentar, desde o momento que a gente pensa em uma escolha até o momento que realmente a gente consome, né, que a gente escolhe e consome um determinado alimento. Então, envolve a disponibilidade do alimento, né, será que eu tenho aquele alimento por perto? Da importância, quando nós, profissionais da área da saúde, quando formos falar, né, para algum paciente sobre um determinado hábito que ele deveria ter, que a gente deve levar em consideração, será que ele tem, né, disponível esse alimento? O hábito alimentar em relação à cultura, né? Será que ele já tem esse hábito de consumir esse alimento? Explicar também o modo de preparo, se tem alguma preferência, né? Se tem alguma aversão, os utensílios utilizados, os horários das refeições, se tem alguma crença ou tabu sobre esse alimento em si e também se tem alguma patologia. Então, não só focar, às vezes, quando a gente fala em alimentação saudável, focar, fazer uma lista, né, e mostrar para o nosso paciente, para aquela pessoa que a gente está atendendo, aquela lista, né, são os alimentos que ele deveria evitar, que ele deveria aumentar o consumo, mas sempre pensar como um todo, né, com uma visão holística e não como uma visão fragmentada. Sempre pensando, será que a pessoa tem condições financeiras para aquele alimento? Será que ele tem a disponibilidade para achar aquele alimento? Será que esse alimento ele está inserido, né, na cultura alimentar? Quais são as preferências? Quais são as aversões dessa pessoa? Então, nunca focar
né, só no final, mas sempre focar desde o momento da escolha, que assim vai ser a gente propõe uma intervenção que seja mais eficaz. Às vezes, se a gente pensar em alimentação saudável, fazer uma lista de evitar, aumentar o consumo e simplesmente entregar para a pessoa, né, provavelmente o nosso paciente ele não vai ter uma intervenção eficaz, que a gente não está pensando, né, com a visão holística, considerando a visão holística. Então, a alimentação, ela deve não somente buscar a adesão a um determinado plano alimentar, mas também solucionar problemas relacionados ao comportamento alimentar. E esse comportamento alimentar, quando a gente fala em alimentação saudável, a gente não deve focar só em um extremo, que é o sobrepeso e obesidade, mas também no baixo peso. Então, será, apesar de a gente ter mais sobrepeso e obesidade, a gente também encontramos, né, em Rio Claro, o baixo peso. Então, será que essa pessoa que apresenta os extremos de baixo peso ou de sobrepeso e obesidade, será que tem algum fator que está influenciando nesse comportamento alimentar? Será que é uma crença, uma cultura, alguma aversão que às vezes criou por esse alimento? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Todo excesso é uma frase também bem conhecida. Todo excesso, ele esconde uma falta. Então, a não ser que seja uma determinada patologia, esse excesso, né, de alimentação, alimentos com alta densidade energética, que levou a um sobrepeso e obesidade. Então, às vezes, a gente não focar né, no final, sobrepeso e obesidade, mas o que causou esse sobrepeso e obesidade? Às vezes, o que causou esse baixo peso? Será que foi uma ansiedade, uma depressão? O que aconteceu na vida daquela pessoa que levou ao sobrepeso e obesidade ou baixo peso, né? O que levou a esse excesso? Então, normalmente, um excesso, ele esconde uma falta, e às vezes, né, montando essa equipe multiprofissional, às vezes a gente consegue atender o nosso paciente melhor, pensando junto um nutricionista, com um enfermeiro, com um psicólogo, com um médico. Então, assim, sempre quando a gente pensa no todo, né, com cada profissional dentro da sua visão, a gente consegue atender melhor esse paciente para entender o que causou isso e assim corrigir de uma maneira melhor, né, que seja mais eficaz. E atualmente, infelizmente, a gente vive um momento de gordofobia, entre vários outros, né, tipos de preconceito, a misoginia também, mas a gordofobia, porque algumas pessoas pensam, né, a pessoa com sobrepeso, com obesidade, que é preguiçoso, que é uma pessoa desleixada, descuidada, que ela quis ficar assim porque ela às vezes não quis fazer atividade física, improdutividade, incompetente, ocioso, lento. Então, infelizmente, a gente vive, né, um momento de gordofobia, e isso pode acarretar muito na qualidade de vida do paciente. Então, o preconceito que esse paciente sofre, o impacto que esse preconceito tem, né, o peso desse preconceito em cima do paciente que apresenta o excesso de peso ou então baixo peso, ele também é interessante a gente observar até que ponto que esse grau de envolvimento emocional que esse paciente ele apresenta. Então, para a gente propor uma intervenção eficaz na promoção de uma alimentação saudável, principalmente pensando na atenção básica, nós devemos considerar os fatores ambientais, nutricionais, psicológicos, sociais e culturais, né? Aqui são os principais, entre outros. Então, os fatores ambientais. Essa pessoa teve, né, esse paciente teve um excesso de peso, o que levou a isso? Será que foi o ambiente que ele estava inserido, né, que promoveu? Será que foi algum fator nutricional, alguma deficiência que pode ter ajudado nesse excesso de peso? Alguns fatores também psicológicos, como depressão. Às vezes a gente acha que a pessoa está desmotivada, pode ser uma desmotivação, né? Que a motivação é o que motiva a ação. Ela não tem esse gatilho para entrar em um hábito saudável, né? Em hábitos de escolhas saudáveis. Mas pode ser uma desmotivação e pode ser também uma depressão. Aí o psicólogo, o médico, ele vai conseguir diagnosticar, né? O que seria, às vezes, se é
depressão ou se é desmotivação, e a partir daí ele passa para nós, né, e a gente consegue intervir também de uma maneira melhor. Em relação também à cultura, né, aos fatores sociais, às vezes uma pessoa, ela tenta emagrecer, mas ela está em hábitos, envolvida em um grupo de pessoas que tem, às vezes, hábitos inadequados, né, hábitos que não são considerados tão saudáveis. Então, isso também é um fator que pode prejudicar a nossa intervenção para ela ser mais eficaz na promoção de alimentação saudável. Então, entender o motivo dessa desmotivação do nosso paciente é fundamental para a gente atingir uma intervenção que seja eficaz para a alimentação saudável. Então, entender o que favoreceu esse ganho de peso, né? O que levou esse ganho de peso, o que levou a uma determinada aversão alimentar, o que levou a esse baixo peso. Eu tenho alguns pacientes que são crianças e eles não comem um determinado alimento, né, laranja, algumas frutas, tomate, não come um determinado alimento porque teve, né, algum trauma, alguma coisa ocasionou esse trauma e simplesmente a criança, ela começa a negar aquele alimento e também tudo que leva aquele alimento, ela não consome. A gente precisa do psicólogo, né, atuando em conjunto conosco, para a gente tentar melhorar, né, essa aversão da criança, né, que às vezes a criança, ela também apresenta muita neofobia alimentar, ela não quer consumir o que é novo. Então, até a gente tem agora, durante esse período de quarentena, surgiu um grande problema também com a gordofobia. Teve muitas pessoas que elas engordaram, né, ganharam peso durante a quarentena, por vários motivos, né? Então, aumentou o sedentarismo, a pessoa que ia trabalhar, voltava, então ela tinha essa locomoção, né? E ela começa a ficar dentro de casa. Também em relação à disponibilidade do alimento, que às vezes não vai tantas vezes, né, no mercado, ou então não acha, né, alguns lugares ficaram durante um período com dificuldade para achar algumas frutas. Então, vai também o estresse emocional, né, uma carga emocional muito forte. Então, começou a aparecer uma gordofobia, ficou mais acentuado durante esse período que nós estamos vivendo de quarentena. E ainda pegando esse gatilho da gordofobia, né, com essas fotos que surgiram nas redes sociais, em relação a esses brinquedos, também que gera um dos fatores que influencia principalmente na criança, mas que essa criança, ela será um adulto e vai carregar esse comportamento. Em relação a alguns brinquedos, a gente percebe que algumas marcas específicas de brinquedo, elas não apresentam o excesso de peso, né, igual essa boneca, né, com excesso de peso, na verdade ela não existe, é uma brincadeira que foi criada na internet, né, essa aqui do antes, que realmente existe, e essa mesma marca de brinquedo, ela criou algumas bonecas que são consideradas plus size. Então, essa daqui são as bonecas que foram consideradas as bonecas plus size, e, na verdade, a gente percebe que o que elas apresentam é um pouco do quadril, né, um aumento bem pequeno em relação ao quadril, né, mas braços, pernas, rosto, a criança, ela não consegue se identificar, né, com esses brinquedos. Então, a magreza, né, como novo padrão de estética, dentro das teorias pedagógicas para a gente intervir e promover um ensino-aprendizagem sobre a alimentação saudável, principalmente na atenção básica, esse padrão, né, da estética, ele acaba, infelizmente, ele acaba também deixando mais complicado, mais difícil a nossa intervenção, porque cria-se uma pressão, né, em cima a mulher, ela se sente pressionada para seguir esses modelos estéticos. E a partir daí, ela começa a fazer algumas dietas extremamente restritas, né? A gente vê algumas revistas que são específicas para esse público feminino, ela traz na capa, perca 6 quilos em um mês, 4 quilos em um mês, 3,5 em uma semana. Então, se a gente vê essas revistas
que elas são destinadas para esse público feminino específico, ela sempre traz na capa alguma receita, né, alguma dieta da sopa, dieta da lua, e isso acaba interferindo na saúde da mulher e também tendo um fracasso, né? Que às vezes é um fracasso sucessivo. Então a mulher ela faz uma dieta, ela pode prejudicar a sua saúde, ela não consegue atingir o peso e depois ela faz uma outra dieta extremamente restritiva, ela não consegue a perda de peso, ela vai fazendo uma dieta atrás da outra, ela não consegue, né, essa perda de peso. Eu falo com mulher porque a mulher ela sofre uma pressão da mídia, da sociedade muito maior, mas também acontece com os homens, e ela acaba criando esse padrão estético, e isso acaba criando uma carga emocional forte, né, uma carga emocional bastante pesada para essa mulher, e também acaba influenciando nas escolhas alimentares. Às vezes, o que essa mulher traz de alimentação saudável, de dieta, né, sobre dieta, na verdade, pode ser que não seja, né, uma alimentação saudável. Algumas pessoas, quando me procuram, falam, nossa, Mônica, eu já tentei de tudo, né, eu já fiz de tudo para emagrecer. Aí você vai ver, na verdade, a pessoa nunca fez algo que realmente seja eficaz, né, que às vezes promover um desequilíbrio entre os alimentos, né, a densidade energética, o consumo energético e o que a pessoa gasta. Então, o que ela consome e o que ela está gastando de energia de uma maneira saudável, que não vai prejudicar a alimentação. Então, a pessoa, ela, às vezes, faz várias dietas extremamente restritivas e ela acha que ela tentou de tudo. Só que ela não sabe que isso não vai, né, essas dietas extremamente restritivas, elas não vão promover uma mudança de hábitos, uma reeducação alimentar, né, escolhas inteligentes, escolhas saudáveis, muito pelo contrário. Então, existe uma tendência no Brasil em adotar novos hábitos alimentares com o aumento de consumos industrializados, né, e na nossa região, aqui de Piracicaba, de Rio Claro, tem um aumento, né, a gente consegue avaliar por algumas pesquisas de nutrição, que a gente tem um aumento do consumo de alimentos industrializados, em detrimento do consumo de produtos regionais, né, então isso no Brasil, mas na nossa região, isso também é bem marcante. Então, existe um aumento do número de obesos e comorbidades associadas com a obesidade. E isso também acontece com crianças, né? A gente vê desde a infância até adultos, idosos, um aumento do número de obesos. Então, às vezes, as crianças, elas não conhecem a fruta da região, mas ela conhece o fast food americano. Em relação também a brinquedo, né, voltado para essa parte da infância, brinquedos, a aceitação do próprio corpo e ao não reconhecimento. Aqui é alguns brinquedos, né, algumas bonecas, que mostram esse padrão, né, padrão estético que a nossa sociedade vive, e a criança, ela forma esses comportamentos, né, na infância, que vai levar ao longo da vida, então ela acaba, às vezes, não se reconhecendo com esses alimentos, com esses brinquedos, né? Então, em relação a corpo, ao cabelo, né, ao formato do rosto, né, que essas bonecas, elas têm o formato do rosto bem, né, uma maneira bem adulto, né, traços adultos, não são traços infantis. E aqui são os modelos plus size. Então, essas 3 bonecas são o modelo plus size. Então, aquela menina, aquela criança, ela já vai crescer com esse modelo, né, essas bonecas, esses brinquedos, fazendo um reconhecimento. E ela não vai se reconhecer nesses brinquedos. E aí o modelo plus size, né, a criança também que ela tem um excesso de peso, ela não vai se reconhecer, né, com essas bonecas que são consideradas plus size. Então, o atendimento ao nosso paciente, seja uma criança, seja uma gestante, um adulto, um idoso, a gente precisa ter uma visão holística, né, nunca fragmentada, pensando em relação a pequenas, em uma intervenção que seja eficaz, a visão holística, ela sempre vai ser muito mais
com resultados muito melhores, né? Então, o ser humano, ele precisa ser compreendido e tratado de maneira sistêmica, ou seja, pensando no todo, segundo as vertentes cognitiva, social e afetiva, com o envolvimento dos aspectos biológicos, econômicos, políticos e culturais. E os problemas precisam ser analisados e discutidos com uma visão macro, e não com uma visão micro, para a gente propor, né, estratégias integradas que sejam mais eficazes. Então, essa que é a visão holística, né, que nós precisamos ter dos nossos pacientes e também de nós, né, como profissionais da área da saúde. Às vezes a gente cuida muito do outro e esquece de se cuidar também, né, um pouquinho. Então, dentro da metodologia, algumas metodologias para o ensino-aprendizado em saúde, quando a gente vai propor uma alimentação saudável, fazer uma palestra com a população sobre alimentação saudável na atenção básica, alguns métodos pedagógicos, né, principalmente alguns behavioristas, como Skinner, ele fala que o paciente, ele precisa se tornar um meio, né, e não um fim, né, o ser humano, né, pensando na parte da saúde, como nosso paciente, ele precisa se tornar um meio e não um fim, com uma liberdade autônoma. Então a gente precisa desenvolver o empoderamento, a autonomia desse paciente, também em relação ao respeito e à responsabilidade. Então, se ele não vai seguir uma alimentação saudável, ele precisa ter essa responsabilidade, até às vezes para não jogar só nas nossas costas e tirar a responsabilidade de si, né, porque isso vai ser uma intervenção que não vai ser eficaz. Então, eu não, uma alimentação saudável, eu não consegui seguir porque o médico tal, o enfermeiro tal, o nutricionista tal. Não, ele precisa criar essa responsabilidade, essa autonomia para fazer as próprias escolhas e esse empoderamento. Então, ensinar é um compartilhar de dificuldades do aprendiz e analisá-las, entendendo-as e sugerindo soluções. Então, uma proposta de alimentação saudável não é apenas passar o nosso conhecimento sobre o que é alimentação saudável, fazer uma lista de alimentos que devem ser evitados e que devem ser consumidos. É muito maior, né, do que isso, é muito mais do que isso. Então, qual é um paciente diabético? Por exemplo, quais são os principais entraves, né, as principais dificuldades que esse paciente apresenta ao longo do dia? Então, no momento do trabalho, no momento de socialização, no final de semana. Então, sentar e conversar com o paciente, compreender esse paciente e, a partir daí, tentar fazer uma intervenção de alimentação saudável que seja eficaz, considerando essa visão holística, em relação ao lado afetivo, que a gente sabe dentro da nutrição comportamental, que o alimento ele tem uma função afetiva, né, em relação também à socialização muito grande, mas não esquecendo também do lado nutricional, né, do alimento. Então, aqui são algumas frases de Skinner que a gente pode inserir dentro das metodologias, né, para o processo de ensino-aprendizado em saúde, que ele fala que não considere nenhuma prática como imutável. Mude e esteja pronto a mudar novamente. Não aceite a verdade eterna, experimente. E uma outra uma pessoa que foi punida, ela não fica menos inclinada a se comportar de uma determinada maneira. Na melhor das hipóteses, ela aprende a como evitar uma punição. Então, a gente pode fazer essa associação, né, do behaviorista Skinner para o ensino-aprendizado em saúde, que é sobre a gente não fazer punições de esse alimento pode, esse alimento não pode, isso vai ter um determinado, às vezes você consumir, não vai ser prejudicial, não, mas de criar, né, esse empoderamento, de transferir essa responsabilidade, e também que a gente pode, né, o paciente, por mais que seja difícil, ele pode mudar um determinado hábito alimentar. Então, tem a síndrome do sapo fervido, que é esse processo, né, de vitimização. Às vezes a pessoa fala que, não, estou com excesso de peso, e pode acontecer, claro, mas isso não que aconteça com a maioria, estou com excesso de peso ou com obesidade, porque eu tenho uma problema, uma desregulação neuroendócrina, alguma alteração da tireoide,
alguma coisa assim. Então, é esse processo de vitimização. É claro que a gente tem que compreender o paciente e saber se realmente o que ele falou pode estar impactando, pode estar influenciando nas suas escolhas alimentares, mas não tratar, né, e não empoderar também essa vitimização de, então eu não posso, eu sou assim, eu sou dessa maneira, eu não vou conseguir mudar os meus hábitos alimentares, né, que a síndrome do sapo fervido é que o sapo, às vezes, quando ele muda de 1 em 1 grau a temperatura da água, ele acaba morrendo, né, dentro da panela com essa água quente, né, quando a gente pega o sapo vai aumentando 1 grau aos poucos, ele acaba se conformando com aquela situação, né, você, tá aumentando, que é essa questão da vitimização, né, que às vezes a pessoa ela tem uma dificuldade em sair da zona de conforto, né, em sair do comodismo. Então, é sobre essa transferência de responsabilidades. E às vezes, se a gente pegar o sapo e colocar ele na água quente, na mesma temperatura, colocar ele na água quente, ele não vai ficar, né, ele vai querer pular. Então, aos poucos, a pessoa vai se acomodando com algumas situações ao longo do dia, ao longo do tempo, e isso acaba tendo consequências posteriores. A mesma coisa em relação à experiência com os macacos, né, que também fala sobre sobre ensino-aprendizado, que a gente também pode trazer para a saúde. Um experimento, até aqui está o link, depois para quem não, é um link didático, mostrando esse experimento com macacos, né, de maneira muito ilustrativa, que é quando um macaco, ele subia para pegar a banana, ele levava uma ducha de água, então alguém jogava uma ducha de água nele. E ele fez isso 1, 2, 3 vezes. Com o passar do tempo, os outros também levavam essa ducha de água. Eles recebiam essa ducha. Com o passar do tempo, o macaco, quando ele subia, os outros macacos, eles já não deixavam, né, esse macaco subir para pegar a banana. Só que aí tirou um macaco, ficou os outros, tirou um, ficou os outros. Depois trocou todos os macacos, entraram macacos novos, entrando aos poucos, e eles não subiam também para pegar a banana. Esses macacos novos, eles nunca tinham levado ducha de água, eles não tinham passado por essa experiência, mas é o famoso, quando eu cheguei já estava assim, né? Então ele não sabe o que acontece, mas ele falou, não sobe, né? Então ele nunca viu acontecendo, não sabe o que acontece, mas ele também fica na inércia, né? Ele não tem essa motivação. Então, as teorias de condicionamento, elas definem a aprendizagem pelas suas consequências comportamentais, enfatizando as condições ambientais como forças propulsoras da aprendizagem. Foi o que a gente falou agora, né, desse experimento com o macaco. E já as teorias cognitivas, ela define a aprendizagem como um processo de relação do sujeito com o mundo externo e que tem consequências no plano da organização interna do conhecimento. Então, a teoria cognitiva, né, dessa metodologia ensino-aprendizagem, seria a gente avaliar com o nosso paciente o que ele passa ao longo do dia, né, o que acontece ao longo da semana, quais são as principais dificuldades, qual tem facilidade para fazer, né, os hábitos alimentares, não, esses hábitos alimentares eu consigo fazer, outros hábitos não, às vezes, qual que é a dificuldade que esse paciente está apresentando nessas determinadas escolhas alimentares, e a partir daí a gente propõe uma intervenção que seja mais eficaz. Então, em relação à modificação dos hábitos, quando a gente pensa em hábitos alimentares saudáveis, os hábitos, eles não se formam do dia para a noite, da mesma maneira que eles não são alterados do dia para a noite, né? Então, precisa ter uma disciplina para isso se transformar em um hábito. Então, para transformar, né, os componentes para serem transformados em um hábito, a gente precisa de um gatilho, né, que é um sinal ou lembrete que deve iniciar o comportamento. Esse gatilho, ele deve ser modificado para uma rotina, que é uma ação ou comportamento propriamente dito, e depois uma recompensa, né, que é o benefício por completar o hábito. E a partir daí acaba virando um ciclo, né, que é o ciclo para a formação dos componentes do hábito. Às vezes a pessoa ela consome um determinado alimento ao longo do dia, que pode ser considerado não muito saudável, e a gente não pode falar de um alimento em si, né, porque às vezes a gente tem que avaliar o contexto, o conjunto da alimentação,
excesso de café, né? Um excesso de café, a pessoa tem aquela pausa, toma café de manhã, depois no trabalho, no lanche da manhã, café, depois do almoço, café, lanche da tarde, café novamente. Então, o excesso de café, levando também a um excesso de cafeína, que pode ter alguns efeitos prejudiciais para o organismo. Então, primeiro, a gente tem que avaliar o que levou a esse hábito que pode ser considerado inadequado. Quando a gente consegue entender o que levou, qual foi a motivação, a gente consegue intervir de uma maneira melhor para barrar esse hábito alimentar que já foi instalado. Então, pensar, o hábito foi porque eu fui trabalhar em um lugar, né, e nesse lugar a nossa pausa, o nosso momento de conversa entre os outros profissionais, era o momento que a gente tinha para tomar o café. Ou então, não, é um momento que tem de pausa, né, de descanso, e isso acabou se tornando um hábito. Então, assim, será que nesse momento, né, de descanso, não daria para colocar, às vezes, algum alimento, uma água saborizada, algum outro, de fazer uma troca de hábitos para um hábito que seja considerado às vezes não tão nocivo como o excesso da cafeína. Então, entender o que levou, o que motivou esse hábito a ser formado é essencial para a gente tentar tirar, né, esse hábito alimentar inadequado. Então, a gente tem o modelo transteórico ou transteorético da mudança comportamental, que envolve a fase de pré-contemplação, contemplação, preparação, ação e manutenção. E também pode acontecer a recaída. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa está no modelo de mudança comportamental da pré-contemplação e ela já quer, às vezes, pular etapas, né, para ação. E isso pode ser uma intervenção que vai ser não muito eficaz, né, não muito efetiva. Então, 5 estágios da mudança comportamental, e esse estágio, esse modelo transteórico ou transteorético, ele não é utilizado apenas para alimentação, mas também para alguns vícios como fumo, drogas. Então, esse estágio de a pré-contemplação, não há uma intenção de modificar o comportamento e frequentemente os indivíduos não têm consciência de seus comportamentos inadequados no estágio de pré-contemplação. Já na contemplação, o início da consideração da possibilidade de mudança, sem, no entanto, começar a agir. A pessoa já considera, né, não, preciso mudar, mas não faz, né, nada para mudar. A preparação, que prepara a ação, é aquele no qual são desenvolvidos os planos específicos da ação e experimentadas pequenas mudanças de comportamento. A ação é o momento em que os planos de mudança eles são concretizados e a manutenção são os estágios em que as pessoas elas trabalham para consolidar uma mudança, né, prevenindo recaídas. O que pode às vezes acontecer, principalmente nessas dietas restritivas, às vezes você tem um casamento, uma formatura e a pessoa quer perder 15 quilos em um mês, né, de maneira completamente inadequada, com hábitos alimentares inadequados, com sopa, restrição de alimentos, com, às vezes, a repetição de um alimento específico, né, sem variedade. Então, às vezes, a pessoa ela sai da pré-contemplação e ela pula para a ação e, às vezes, já quer ficar na manutenção. Então, quando pula, né, etapas, essa intervenção tende a ser não eficaz, né, e considerada muitas vezes escolhas alimentares não adequadas, né, porque normalmente está associada com essas mudanças extremamente restritivas. Então, esse é uma foto que eu peguei da internet, que também explica um pouco sobre esse, né, que está relacionado com o modelo transteórico, que é quero ser feliz, o que eu posso tomar? Decisões. Então, a pessoa, ela precisa sair do plano de ficar só preciso mudar, tá, mas o que está fazendo para promover essa mudança, né? Às vezes a pessoa, ela reclama muito de uma coisa que ela está deixando, né? Ela permite que aconteça. Então, a gente tem que avaliar no nosso paciente, com a ajuda também com vários profissionais, pensando no bem-estar, na qualidade de vida do nosso paciente, sobre o que esse paciente pode estar
passando, né, às vezes algum problema social, uma perda de emprego, algumas pessoas perderam emprego na quarentena, uma perda de um familiar, né, um ente querido. Então, avaliar por que essa pessoa não está tomando decisões, né? Se for em relação aos hábitos alimentares, tá um paciente obeso, por que ele fica, preciso emagrecer, mas por que ele realmente não tem a atitude, a motivação para promover essas escolhas alimentares saudáveis? Então, quando a gente fala em promoção de saúde na atenção básica, a gente precisa romper com uma visão de saúde pública tradicional, né, desvinculando a doença com uma fatalidade. A pessoa tá com hipertensão arterial. Nossa, apresenta hipertensão, foi uma fatalidade, aconteceu. Não, então realmente pode ter acontecido que foram alguns hábitos alimentares inadequados, associados com sedentarismo, alguns estilos de vida que pode ter ocasionado essa hipertensão arterial. No mesmo caso da diabetes, vários tipos de doenças crônicas não transmissíveis, evidenciando que ela pode ser algum tipo de sintoma dos grandes desarranjos ecológicos, ambientais, urbanos, produtivos e humanos. Então, a gente precisa romper, né, com essa visão tradicional. Promover a saúde na atenção básica é um grande desafio, implica em mudanças amplas relacionadas com a natureza, com as cidades, também com o modo de vida. Então, faz o ser humano rever o tipo de relacionamento que tem consigo mesmo e com os seus semelhantes. Então, às vezes a gente pensa em autocuidado, né? O autocuidado é a pessoa se alimentar bem, ela está com o sono, né? Se atentar para a qualidade do sono, escolhas alimentares, não só escolhas alimentares, mas também em relação à atividade física. Então, o autocuidado ele não se limita a skincare. Skincare é um termo também, uma palavra que já é bem conhecida pelas mulheres, né, que são os cuidados com a pele, mas quando a gente fala em autocuidado, nós estamos falando em promoção da saúde desse paciente, né? Significa cuidar de si, não significa somente eu, mas eu também. E nós, profissionais da área da saúde, às vezes nós cuidamos muito do outro e nos deixamos um pouco de lado. Então, a gente também precisa ficar um pouco atento, né, em cuidar de si, promover o autocuidado, que envolve o físico, emocional, social e espiritual. Então, dormir, descansar, atividade física, alimentação saudável, manejar o estresse, né, o auto-perdão, autocompaixão, coragem, positividade, pedir ajuda, dar e receber, ser ouvido, ter relações saudáveis. Por exemplo, uma meditação, essa parte espiritual não está relacionada com uma religião em si, né? Mas meditação, conexão com a natureza, silêncio, uma oração, estudo. Então, esses são alguns tipos de autocuidado que a gente tem que promover, né, no paciente, mas também em nós mesmos, né? Pensar um pouquinho também em nós mesmos em relação a esses autocuidados. Então, em relação a quando, às vezes, um paciente, ele apresenta um esgotamento, exaustão, burnout, né, a síndrome de burnout, uma depressão, uma ansiedade, isso pode influenciar nas escolhas alimentares saudáveis desse paciente. Então, a gente tem que promover o empoderamento, né, enfatizar a responsabilidade, adquirir competência para resolver os problemas, disponibilizar o conhecimento adequando à realidade do cliente ou do nosso paciente. Algumas pessoas tratam como cliente, outras como paciente. Disponibilizar conhecimentos, experiências e poder motivador. Então, quando a gente promove a saúde na atenção básica, nós não focamos apenas em fazer uma simples palestra, né, ou então entregar um papel com alguns alimentos que são saudáveis e outros não. É muito maior do que isso. Em relação à ênfase na pessoa como um todo, né, da visão holística, o respeito é a base que as pessoas tenham um sentido de poder. Às vezes o nosso paciente, ele chega para nós com algumas dúvidas que ele recebeu, às vezes, em grupos de WhatsApp, que ele viu na internet, e a gente não pode, de maneira nenhuma, debochar daquilo. A gente tem que ouvir e a gente explica para o paciente em relação a crenças, a tabus, a essas fake news, né,
da saúde, que tanto a gente acaba lidando com ela no dia a dia. Então, a gente nunca, né, de maneira nenhuma, a gente vai tratar de maneira desrespeitosa. A gente respeita o paciente, a gente escuta o paciente e explica para ele, né, de uma maneira muito respeitosa. Então, que dizemos pode transmitir ou respeito ou desrespeito, tanto em relação a algumas dúvidas, né, com essas notícias, né, de redes sociais. Às vezes a pessoa ela traz uma dúvida para nós, a maneira como a gente esclarece, a maneira como a gente escuta, como a gente compreende. Aceitar o tempo e a mudança de cada um. Algumas pessoas, elas saem da pré-contemplação para a contemplação de uma maneira muito mais rápida, outras pessoas não. Então, cada pessoa, ela tem um determinado tempo para cada estágio do modelo transteórico de mudança comportamental. Isso precisa ser respeitado, porque às vezes não é porque um primo, um tio, um vizinho teve um gatilho para perda de peso, um gatilho para parar de fumar, para se alimentar melhor, ele teve um determinado tempo que a outra pessoa vai ter nesse mesmo tempo. Então, realmente é uma questão individual e que deve ser respeitada. Então, as metas, né, a gente precisa oferecer apoio para proporcionar uma motivação, para motivar a ação. Quando a pessoa demonstrar dificuldade em seguir uma orientação, rever, né, o objetivo, os métodos de tratamento, oferecer diretrizes para situações de falhas, contribuir para que não haja indecisão e inatividade, definir metas claras, possíveis, que sejam atingíveis, e estabelecer também metas com a participação do nosso cliente, do nosso paciente. Então, as metas, elas precisam ser atingíveis, né? Às vezes, uma meta que o paciente não consegue atingir, ele vai se sentir fracassado. Então, essa transferência de responsabilidade, a transferência de responsabilidade de maneira regular, ela é muito importante para a gente empoderar, para passar a autonomia para o nosso paciente. Aqui é uma roda da vida que eu acho interessante, nós profissionais da área da saúde, também, que a gente precisa estar bem para tratar bem a outra pessoa, né? Então, às vezes, essa roda da vida, ela é dividida em qualidade de vida, pessoal, profissional e relacionamentos. E aí, dentro de cada área, tem algumas divisões menores, como hobby, diversão, plenitude e felicidade, espiritualidade, saúde e disposição, desenvolvimento intelectual, equilíbrio emocional, da parte profissional, contribuição social, recursos financeiros, realização e propósito, família, relacionamento amoroso, vida social. Existem vários modelos de roda da vida, e é interessante a gente montar uma roda da vida. A partir daí, a gente pode colocar de 1 a 10, né? Assim, a parte de recursos financeiros, julga de que tá 1 a 10, qual que seria a pontuação? Coloca, por exemplo, 7. A realização, tá se sentindo realizado, de 1 a 10. Quanto mais seguir uma linha, né, uma linha equilibrada, melhor seria a qualidade de vida desse paciente, né, que faz um auto-julgamento. Às vezes, na parte de família considera 2, mas recursos financeiros 9, ou o contrário, equilíbrio emocional tá 3, mas recursos financeiros 10. Então, a gente vê um desequilíbrio, né, nessa roda da vida. O ideal é que seria quanto mais próximo de ser uma constante. Os guias alimentares também, acho que a gente não consegue falar de alimentação saudável, né, e de escolhas alimentares inteligentes sem falar do guia alimentar. O guia alimentar, ele é disponível, né, na íntegra, versão gratuita, claro, tem a venda proibida. Ele, para a população alimentar brasileira, ele fala sobre essa questão de hábitos alimentares, né, como ter bons hábitos alimentares, o que é considerado um hábito alimentar saudável, um hábito alimentar inadequado. Então, acho que ele está muito, né, muito bem completo, muito bem escrito, né, já foi até parabenizado fora do nosso país. Então, o guia alimentar é um instrumento que fornece informações à população, visando promover a
a saúde e também hábitos alimentares inadequados. Então, era isso que eu queria falar um pouquinho sobre esses fatores que determinam as nossas escolhas alimentares e como isso pode ocasionar uma alimentação saudável ou não. Obrigada.